Pastor Ronald. Excelente. Holy Spirit. É isso aí. Coisa boa. Vou ficar com a máscara. Vai ver. É por causa de que eu não sei fazer sotaque. É impressionante. Não sei contar piada, não sei fazer sotaque. Um monte de coisa. Mas eu sei seguir aquilo que Deus tem falado para a gente, né? E Deus chamou a Cris e eu, chamou cada um de vocês, e todos nós temos ouvido a voz de Deus, e todos nós temos confiado nele, temos esperado nele, e estamos amando ele cada vez mais, né? Nós iniciamos uma série que não tem nome, o tema é livre. Perguntaram para mim, qual vai ser a série? Qual vai ser o tema? Tema livre. Aí o pessoal que estava elaborando a arte, mas livre o quê? Livre em Cristo, liberdade? Não tem tema. Tá? Você prega o que você quiser, né? Então, mas hoje eu quero falar sobre vários personagens da Palavra de Deus experimentaram a mesma atitude de olhar para cima. E eu quero talvez dar o título aí para Levante os Olhos, né? Levante os olhos. E o personagem de hoje eu quero conversar com vocês é sobre José. E eu amo esse personagem, eu amo a história dele. É claro que nenhum de nós gostaria de passar pelo que ele passou. A gente gostaria de só receber o início e já pular para o final. Mas aí a gente vai fazer que nem o filme Clique, né? O Clique, a gente vai perder um monte de coisa da vida. Quem nunca assistiu Clique não sabe o que é viver ainda. Tem que assistir o filme Clique. O Clique é fantástico. Tem até uma situação que ele está com uma camada extra de gordura, ele faz um movimento, né? Enfim. É muito engraçado esse filme. Mas eu não vim pregar sobre o filme Clique. Mas eu quero falar com vocês a respeito desse jovem que recebeu um sonho de Deus, e nesse sonho José colocou a âncora dele, e ele depositou a vida dele eu tinha só mais 50, já passou do meu tempo ali, me ajuda ali com o horário de countdown, já passei 1 minuto já. Me ajuda, quanto tempo que eu tenho? Não tenho tempo. 40, obrigado. Hey Siri, né? Mas a história desse jovem, José, ela é contada em alguns momentos na Palavra de Deus, e é contada também ali por Moisés, né? Ali em Gênesis, mas nós temos também o relato, por exemplo, de Estevão, né? Estevão conta a história de José, qual foi a trajetória dele, mas também temos o salmista Davi, que ele conta do ponto de vista dele, de quem já viu a coisa acontecer. A história já aconteceu e ele consegue então ter uma perspectiva diferente, porque o resultado se mostrou. Muitos de nós que estamos vivos, né, estamos inseridos no meio de uma jornada, e às vezes a gente não enxerga o que vai acontecer. Aliás, normalmente a gente não enxerga o que vai acontecer. E é engraçado, né? A criança com um copinho. E ali nós temos, então, Davi contando essa história. Depois... Não, fica tranquilo. Traz um copo de borracha. Aí vai com a gengiva, né? Fica à vontade, tranquilo. E ali nós temos, então... vamos passar dessa fase, né? Então, Davi, ele olha para a história de José, ali em Salmo 105, versículos 9 a 11 e 16 a 22. Vamos ler ali comigo. Então, está ali. Da aliança, eu odeio essa parte porque faz assim, então... Lembra que eu disse que ia fazer isso? Eu ia disfarçar. Por isso que eu odeio aquele cabo que está ali, o pessoal do Rio de Janeiro já me viu reclamando, né? Que tem um cabo caído ali
Tente postar o versículo lá. Daí, de vez em quando, uma palavra some, porque tem um maldito esparadrapo que está caído bem no meio, e eu nem enxergo a palavra. Eu tenho que ficar interpretando e chutando o que vai ser lido. Não vai passar lá, né? Eu vou dar, sei lá, vou dar 50 para quem puser esse cabo de volta hoje. Que nós estamos há meses fazendo esse negócio aí. Ó, vou dar 50, mas não pode cair mais. Não, pode tirar, eu leio aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Pô, isso aqui está ficando constrangedor, né? Aí, ó. O foco é a palavra de Deus, né? Então, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Versículo 16. Vamos adiante. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. E aqui nós temos então uma pessoa relatando, já depois de muitos anos que essa história aconteceu, a respeito da vida de José. E José, ele teve uma infância muito protegida, e ele teve um pai que o amava muito, mas de repente a vida se tornou totalmente diferente daquilo que ele imaginava, totalmente diferente daquilo que o pai falava para ele, aquilo que o pai projetava para a vida dele. De repente tudo ficou diferente. Não sei se vocês lembram aqui, mas na história, depois que José foi levado até o Egito, o povo judeu foi levado para lá e ficou morando lá por 400 anos. Havia um povo que Deus estava querendo resgatar, o povo amorreu, e ele estava tentando fazer com que eles se arrependessem, que eles se voltassem para Deus e parassem de cometer tantas atrocidades. E durou por 400 anos o carinho de Deus, a paciência de Deus, os mensageiros de Deus, tentando alcançar esse povo, tentando fazer com que eles parassem de agir como eles agiam. Mas de repente, depois que o povo de Deus saiu do Egito, e você vê as histórias de muitas guerras e povos sendo dizimados totalmente, e você pode pensar, mas Deus, ele é tão difícil, tão duro, tão complicado, tão exigente, que ele chega e acaba com o povo desse jeito. Mas o que nós não podemos esquecer é que por 400 anos, pense, 400 anos, tentando convencer um povo, tentando falar para eles. Deus, ele é muito longânimo. E nesse processo de paciência com pessoas ao nosso redor e comigo ao redor de pessoas, Deus espera, Deus envia pessoas para que algum momento a pessoa possa cair em si e ela possa se arrepender. Mas Deus, ele é longânimo, ele é paciencioso, ele espera que pela bondade dele, você e eu, a gente alcance o arrependimento, que a gente possa então finalmente conseguir ouvir a voz dele, conseguir caminhar do jeito que ele gosta que a gente caminhe. E às vezes a vida está acontecendo ao nosso redor e a gente não entende por que é que Deus não entra em ação, mas muitas vezes Deus está sendo longânimo com pessoas à nossa volta. Deus está esperando que a pessoa consiga achar o lugar de arrependimento. Quando o Rob esteve aqui, muitos de vocês não entendem o inglês e era necessário então um tradutor, né? E
o Rob trazia uma palavra, e aí eu vinha e falava o significado, para que a pessoa pudesse entender. E às vezes a vida é assim. A gente não consegue entender o que está acontecendo. E aí Deus vem e sussurra no nosso ouvido, em alguns momentos, e Ele traz para a gente finalmente um significado. Porque o tempo foi passando e de repente o resultado final foi o sussurro para Deus, para você entender por que é que você estava passando por certas coisas. A vida muitas vezes vai precisar que alguém interprete a situação para você. O tempo que a vida te dá, o tempo que Deus te dá de vida, vai trazer na sequência a interpretação de tudo aquilo que você tem passado. Então, enquanto isso, se agarre em Deus, confie nele. E nós vamos ver na vida de José como foi possível isso, como isso aconteceu, como isso se desenrolou. No versículo 17, ali do Salmo 105, nós temos exatamente, versículo 17, a situação onde os irmãos de José, então, venderam José como escravo para o Egito. Mas nós também vemos que Deus enviou um homem adiante deles. Deus enviou José antes de todo o povo hebreu. Afinal de contas, o que aconteceu? Foram os irmãos que venderam, que fizeram essa maldade, ou foi Deus que esteve enviando José adiante deles? Exatamente. Foi isso que aconteceu. As duas coisas. Tem coisas ruins que pessoas fazem para você e para mim? Tem. Tem coisas ruins que você faz para outras pessoas? Não devíamos, mas tem. E Deus, Ele pode transformar as coisas ruins e transformar toda a situação para que você alcance uma coisa boa. Deus é especialista em fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É um versículo muito bonito, mas difícil de você tolerar na sua vida, porque você precisa passar pela situação. E a gente não gosta de passar por situações difíceis, a gente não gosta de sofrer. Mas é importante a gente lembrar bastante da conferência do amor do Pai, que o Rob esteve aqui, trazendo a textura do coração de Deus e trazendo o tom de voz de Deus para que a gente pudesse perceber algumas coisas. Que não é a tua bondade ou a tua maldade que faz com que Deus te ame. Ele simplesmente decidiu amar você. É uma decisão dele. E por causa do amor dele, nós somos atraídos para ele. Ele nos atrai, ele nos chama para perto. E quando nós vemos Jacó, que era um homem que o nome dele significava enganador, né? Estava fugindo do sogro dele, e lá em Betel, ele tem um sonho e ele vê uma escada descendo do céu até a terra, bem ali onde ele estava. E aí você pode parar para pensar um pouquinho que a escada vem lá de cima. É algo que Deus construiu. Ele que estabeleceu algo vindo sobre Jacó, ainda ele sendo quem ele era. Não é pelas tuas ações, não é por quem você é, não é pelo que você faz, que Deus vai decidir se comunicar com você. Ele tem as 99 ovelhas que não se perdem, e Ele cuida delas. E Ele tem a uma que se perdeu, e Ele também cuida dela. Então não é porque a gente faz ou deixa de fazer que Deus vai entrar em ação, que Deus vai atrás de você, Deus vai conversar com você. É porque Ele é assim, Ele é bom, Ele nos ama, Ele quer nos alcançar, Ele quer tocar na nossa vida. José, por exemplo, ele teve sonhos. E sonhos bem interessantes. Sonhos que todos nós gostaríamos de ter. Aonde você e eu seríamos líderes. Agora, um menino de 17 anos, ele tem esse sonho, e eu não sei se... Eu já ouvi muitos pregadores descerem além em José, de que ele foi arrogante, saiu falando o sonho dele. Eu não sei se ele era assim. Eu acho que ele era mais inocentão, acho que ele era mais
tonto assim, mais simples, né? Deus me deu um sonho e eu vou liderar vocês. Legal, né? E os irmãos odiavam ele já. Por quê? Porque José ele tinha ganho uma túnica colorida e, com toda a razão, José usava essa túnica. Só que essa túnica tinha não apenas cores, tinha também manga comprida. E quando você tem uma túnica colorida de manga comprida, significa que você não foi colocado numa posição para fazer trabalhos braçais. Foi colocado para ser líder, para administrar a propriedade, para administrar os bens da família. E mais um motivo para os irmãos olharem para a sua túnica, aquela coisa provavelmente marrom, sem manga, para poder trabalhar, para poder pegar martelo, pegar prego, pegar no cajado e botar a mão no arado e realmente trabalhar, e suar. E José, todo bonitão, né? E a palavra de Deus diz que ele era bonitão, né? Provavelmente abdominal trincado, 17 anos, tal, né? Saradão, né? Sei lá quantos espermatozoides ele tinha, porque a gente tem esse assunto aqui sempre, toda vez que a gente fala dessas coisas. Isso nunca vai morrer, né? Mas José tinha essa realidade. Ele tinha essa túnica colorida. E os irmãos odiavam ele, porque queriam ter o que ele tinha. Mas Deus estava estabelecendo algo na vida de José, e ele não fazia ideia do que seria necessário passar, do que seria necessário ele experimentar na vida para que esse sonho se concretizasse. Normalmente a gente pensa que vai ser um passeio no parque, né? A gente vai caminhar e todos vão ficar assim: uau, como você é incrível, tome aqui o seu cargo, a sua mesa de diretor, de CEO da empresa, vem aqui, você nem fez faculdade ainda, pode vir aqui e já dominar essa empresa inteira, essa multinacional, a Apple é tua já, né? Mas não é assim que funciona a vida. E Deus ele dá um sonho então para José, e ele se agarra nesse sonho, ele acredita no sonho. E a vida dele começa a se desenrolar. E um dia, então, o pai pede para que ele vá atrás dos filhos dele. Pediu para ele ir atrás para ver como é que eles estavam. Mas nesse trajeto, ele se perde, ele finalmente acha os irmãos veem ele lá de longe: vamos dar cabo com esse piá aqui, vamos ver o que vai ser dos sonhos dele, sabe? Tem pessoas que vão tentar destruir o teu sonho. E às vezes são pessoas próximas, às vezes não são pessoas próximas, não tem regra para isso. Mas você precisa ter consciência de que o sonho que você tem com Deus, o sonho que você tem alimentado diante de Deus, o sonho que você recebeu de Deus, tem pessoas, tem situações, tem concorrência, tem várias situações que vão tentar derrubar e matar o teu sonho e fazer com que nada disso aconteça e você fique frustrado e você se perca na vida. Esse é o objetivo do nosso inimigo comum. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer para nós na vida de José, se você nunca leu, você pode ir ali em Gênesis 37, tem um pouquinho da história dele lá. Você pode perceber que José, ele prestou atenção em algumas coisinhas que ele podia fazer. Ele conseguiu controlar aquilo que ele podia. Tem certas coisas que vão sair do teu controle e você não vai conseguir controlar. A gente não conseguiu controlar a pandemia. A gente não conseguiu controlar o que as autoridades diziam. A gente não conseguiu várias coisas. A gente não conseguiu fazer com que o cliente assinasse o contrato. A gente não conseguiu que o fornecedor nos entregasse no prazo. A gente não conseguiu. Mas José, ele se concentrou naquilo que ele podia controlar. Nessa trajetória, até a sua chegada ali no Egito, onde ele foi para a casa de Potifar, ele foi vendido como escravo lá. Ele aprendeu a ser uma pessoa bem-sucedida, apesar do sofrimento. Ele aprendeu a ser excelente nas pequenas coisas que ele tinha diante dele, para que em pouco tempo ele pudesse prosperar.
em meio à sua dor, ele conseguiu, ainda assim, fazer as coisas bem feitas. José, ele tinha uma nobreza enquanto ele estava passando por uma situação. A vida estava fora de controle. Eu sei que você pensou que ia falar outra coisa, né? Mas é mais ou menos isso. A vida estava fora de controle. Ele não conseguia dominar todas as variáveis ao redor dele. Foi jogado num poço, jogado num buraco pelos próprios irmãos, ali, angustiado, clamando pela vida dele: não faça isso comigo, não faça isso comigo, não faça isso comigo. E simplesmente eles fazem. As pessoas mais importantes. Hoje tem ceia. É para ir mais rápido, então. De quem que é essa letra? Da Gi? Tá. Qual Gi? A Gi do Alan. Vai ganhar aumento hoje, Gisele. Então, vamos lá. Então, José, ele teve sonhos de que ele seria alguém. No trajeto da vida dele, ele foi jogado num poço, ele foi traído, ele foi enganado, ele foi vendido como uma mercadoria qualquer, uma mercadoria barata, até ele chegar na realização do sonho dele. Ele passou por poucas e boas. Quem de vocês aqui passa por poucas e boas de vez em quando na vida? Todos nós. A gente sofre várias pressões, várias traições, várias situações. E nessa jornada que você está, você não sabe qual vai ser a próxima aventura que você vai sofrer, ou que você vai curtir. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como vai se desdobrar o amanhã. Mas a gente sabe que, se a gente se relaciona com Deus, a gente sabe que Ele está cuidando. Mas às vezes a gente perde isso de foco, e a gente fraqueja, e a gente começa a desacreditar que Deus está conosco. Mas o primeiro ponto é muito importante, que você consiga se concentrar e a perceber que você só pode controlar certas coisas. Aquilo que está fora do seu controle, não perca energia nisso, não gaste energia nisso, não se esforce em mudar certas coisas que você não tem autoridade. Faça bem feito aquilo que você consegue fazer. Aquilo que está ao seu alcance, faça. O segundo ponto na história de José é que ele aprendeu talvez com alguns erros que ele cometeu. Nessa história de dizer que José não devia ter contado o sonho, eu não sei se devia ou não devia. Porque se ele não tivesse contado, o que teria sido da história? Então é difícil a gente saber o que ele devia ter feito ou não devia ter feito. Mas, talvez, ele não devesse ter contado do jeito que ele contou. Talvez tenha faltado um pouquinho de tato, talvez tenha faltado um pouquinho de jeito, porque por mais que Deus esteja em tudo Deus está nos ensinando. Então isso que aconteceu com José, que enfureceu os irmãos, ficou na cabeça dele. Ele ficou pensando: talvez eu não devesse ter falado tão claramente as coisas para eles, talvez eu não devesse ter falado desse jeito, talvez eu devesse ter falado de um jeito diferente, talvez eu devesse ter escolhido um outro momento. Mas ele aprendeu com certos erros que ele cometeu. José então começa nessa trajetória em que ele está enfiado, ele começa a aprender a se relacionar com as pessoas e fazer com que as pessoas ouçam ele, fazer com que as pessoas percebam que ele não é uma pessoa arrogante que veio simplesmente para dominar sobre uma família, dominar sobre as pessoas que estão ouvindo a ele. É importante que você, nessa trajetória, que eventualmente você tenha um sonho grandioso, não permita que um sonho grandioso impeça você de praticar pequenas coisas. Porque às vezes você se ilude que você será uma grande pessoa e você não aceita fazer tarefas cotidianas. Como falamos para os adolescentes no retiro, você não pode pensar que você será um profeta para as nações se você não consegue arrumar teu quarto.
Nós temos que conseguir fazer as pequenas coisas. A gente não pode se projetar como CEO de uma empresa, como presidente de uma empresa. Assim como Davi, ele, depois de ter sido ungido rei, ele continuou pastoreando as ovelhas do seu pai, as poucas ovelhas do seu pai. Então é importante que você sonhe grande, ok, mas você precisa estar disposto a cumprir com tarefas pequenas. Aquilo que está na sua frente, faça com toda intensidade. E José fez assim, ele foi levado até Potifar, ele foi excelente lá. Depois ele foi levado para a prisão, ele foi excelente lá. Todas as pequenas tarefas que não compatibilizavam com o grande sonho de ser líder da sua família, ele fazia, e ele fazia bem feito. Como é importante você e eu fazermos as coisas pequenas, que parecem ser insignificantes, fazê-las de uma maneira excelente, fazer com qualidade, fazer com prazer, com um sorriso, né, com satisfação, e servir as pessoas com um pouquinho mais de qualidade. Terceiro ponto que eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o estilo de vida de José nessa trajetória. Lembre-se, nós estamos falando da trajetória de José. Teve um sonho, teve um resultado. Mas e aqui? Nessa jornada, nesse caminho que Deus estava ali também, como que José se comportava? A palavra de Deus diz que o caminho para a salvação, ele é estreito. A porta é estreita, né? E o caminho que leva para a perdição é um caminho largo. A porta é larga. E José, ele decidiu caminhar pelo caminho que poucos caminham. José seria a pessoa mais justificada para soltar a franga e realmente fazer tudo o que ele quisesse fazer, com toda a revolta dele, seria justificável. Afinal de contas, eu fui traído pela minha família. Afinal de contas, só porque eu compartilhei que Deus me falou algo, que eu vou fazer, que Ele disse que eu vou fazer, os meus irmãos me traem, os meus irmãos me vendem como escravo. Eu nunca mais vou perdoar isso. Eu não aceito esse tipo de tratamento. Isso é inaceitável. Que, como diz o Kleber, que queima no inferno. Né? Como é que se fala? Você fala assim, você fala isso. Né? Arrependei-vos, malditos, né? É assim que você fala. Arrependei-vos, malditos. Né? Eu acho que ele nem falaria arrependei-vos, né? Só mandaria para o inferno. Mas José seria, a gente até entenderia. Né? Quando a gente escuta alguém reclamando de alguma situação e a gente ouve por que está reclamando, não, você tem razão. Eu também. Vamos arrebentar. Vamos chamar uma turma e vamos arrebentar esses caras aí. E José foi traído pelos irmãos, imagine, jogado num poço. E na sequência, ele vai ali para a casa de Potifar, fez um bom trabalho ali na casa de Potifar, cresceu, prosperou, foi promovido, e estava lá um baita cara, saradão, bonitão. Aí chega a mulher de Potifar e se agarra nele, vem ficar comigo, né? Aquela musiquinha lá, como é que é? Vou cantar essa para você hoje, Cris. Vem ficar comigo. Mas a mulher de Potifar, ela foi para cima de José. E José poderia ter tido uma atitude revoltada, não poderia? Justificada até, entre aspas, a ponto de dizer assim, quer saber de uma coisa? Eu fui abandonado pelo meu Deus, olha onde é que eu estou. A vida está sendo totalmente contra mim. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com ela assim. Eu vou para a cama com ela assim. Mas José, de algum modo, ele disse, não. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pecar contra o meu Deus? Como que eu vou contra Ele? E assim, dá até a impressão que Potifar, ele era o chefe dos carrascos, né, que mandava matar as pessoas e degolar as pessoas. Eu tenho a impressão de que a mulher de Potifar eu tenho certeza que ela não era muito, mas eu tenho convicção de que o Potifar também achava que ela não era das mais confiáveis. Porque se eu sou o chefe dos capatazes, se eu sou o chefe dos caras que cortam a cabeça, e eu sei que a minha mulher foi para cima de um cara, com certeza eu ia decapitar o cara. Né? Mas
é tipo assim, só que a minha mulher não é muito, né? Então, José, vai, sai pelo fundo aí, né? Sai pela direita e vai lá para o calabouço, porque eu sei que a minha mulher não é fácil. Isso é a minha interpretação, tá? Mas José, então, ele vai lá para a prisão, e lá na prisão, mesmo assim, ele faz um trabalho excelente. E é colocado de novo como líder dentro da prisão. José, ele não perdeu o caminho dele só porque a vida foi ruim, só porque a situação estava difícil. E talvez você esteja pensando em chutar o balde, porque você está sofrendo, porque você está perdendo. Não faça isso. Não baixe o padrão, não jogue fora o teu caráter, não jogue fora tudo aquilo que você aprendeu em Deus. Não despreze aquilo que já foi depositado em você, apesar de coisas externas tentarem sufocar você. Não permita que por dentro você seja corrompido. Essa é a segunda vez que tiram a capa de José. Os irmãos tiram a glória dele, tiram a capa dele. Aí ele é colocado uma nova capa de autoridade dentro da casa de Potifar. E ali ela agarra-se na capa desse homem, desse menino, se agarra e vem para a cama comigo, vem para a cama comigo. E ele larga a capa mais uma vez. Ele não se segura nos títulos, não se segura nas coisas que as pessoas dão para ele. E ele mais uma vez perde aquela capa que tanta gente gosta, tanta gente valoriza, tanta gente abre mão de tantas coisas preciosas, valorosas, como a honestidade, como a verdade, só para poder ficar com a capa. José não permitiu que a mulher dele, a mulher de Potifar, o desviasse. José, ele aprendeu na prisão a ouvir o sonho dos outros. José aprendeu a perdoar os seus irmãos. Quando ele tinha na frente dele todos os seus irmãos que vieram até ele tinha toda a capacidade de ir lá e trucidar com seus irmãos. Mas o que ele fez? Ele estendeu o perdão. Nós temos que estender o perdão sempre para as pessoas que nos fazem mal. Nós temos que perdoar sempre. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. Temos que perdoar. José não permitiu que coisas externas corrompessem certos valores dentro dele. A mulher de Potifar tentou a mesma coisa. José aprendeu a ouvir o sonho de outras pessoas. Ele não se concentrou apenas no dele, no sonho dele, na missão dele, na conquista que ele tinha pela frente. Ele passou a olhar para as pessoas e prestar atenção no sonho de outras pessoas. Quem sabe, nessa trajetória, algo que tenha desencadeado o restante da história de José tenha sido o fato dele ter prestado atenção no sonho dos outros. E não só no teu sonho. Tem pessoas, talvez à minha volta, que têm sonhos. Será que eu estou prestando atenção nelas? Será que eu estou olhando para elas? Será que eu estou dando ouvidos? Será que eu não estou deixando de ajudar? Será que Deus não me colocou na vida delas? Será que Deus não colocou elas na minha vida? E na tua vida? Será que tem pessoas que estão sonhando com uma conquista, estão sonhando com um evento, estão sonhando com alguma coisa, e você só está focado no teu sonho, e você só quer saber da tua conquista, só quer saber da sua vitória, mas Deus coloca pessoas aqui para que você possa prestar atenção e você seja um canal de bênção na vida delas. Jesus não ensinou a gente a servir. Jesus não veio para ser servido. Jesus disse: eu vim para servir. E eu vim dar a minha vida como resgate por muitos. José então perde a sua capa 2 vezes, mas nunca ele perdeu o caráter.
nunca ele perdeu os valores que ele aprendeu desde criança do seu pai. Quarto lugar, depois que você passa por várias situações, você começa a aprender várias coisas, Deus começa a posicionar você, para você pôr em prática aquilo que você aprendeu. Ele aprendeu como liderar uma casa, ele aprendeu sobre manipulação de pessoas, ele aprendeu sobre respeito, ele aprendeu várias coisas na casa de Potifar. Ele aprendeu sobre politicagem, ele aprendeu também na prisão sobre pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão precisando de liderança, pessoas que estão precisando de um apoio. Ele cresceu dentro da prisão, se tornou o mais importante e tudo era governado por ele. Todas as lições de vida que ele teve, quando ele chegou no momento certo para liderar o Egito inteiro, ele estava pronto. Ele estava pronto para liderar, porque ele conseguia se concentrar nos valores, ele conseguia se concentrar naquilo que Deus tinha colocado no coração dele, que ele conseguia entender o seu mundo, ele conseguia entender as dinâmicas à sua volta, e ele pôde então preparar o Egito para aquilo que viria, e como consequência, Deus preparou o ambiente para que o povo dele pudesse vir para o Egito. Deus estava sempre arquitetando as coisas por trás dos bastidores. Tudo aquilo que estava acontecendo e tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta, à sua volta, está preparando você e outras pessoas para poderem chegar numa bênção que Deus tem preparado para nós na sequência. Tudo está sendo preparado. Tudo que você está vivenciando é um preparo para aquilo que está vindo. Deus sempre está no controle. Deus sempre está cuidando da gente. E às vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não entende. A gente não entende por que a gente está sendo abençoado e a gente não entende por que está sendo prejudicado. A gente não entende. Mas nessa trajetória nós estamos sendo educados, estamos sendo preparados para algo grandioso que está vindo. A sua vida está no roteiro de Deus. Você está sendo preparado para algo que Ele escreveu. Antes da fundação do mundo, Ele já definiu o seu script. Jesus disse nas bem-aventuranças de que nós somos abençoados, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes quando a gente passa por situações difíceis. Leia as bem-aventuranças e veja como é a coisa terrível. Ele diz: feliz você que está passando por isso. Como assim? Feliz você que está passando por uma situação difícil. Feliz você que está chorando, porque você será consolado. Sabe, a vida com Deus, ela é diferente. A vida com Deus, ela faz com que a gente projete para frente a recompensa. Que a gente projete sempre um amanhã melhor do que hoje. E não tem nada melhor na vida do que você sempre ter algo melhor para conquistar, melhor para receber, do que você já ter conquistado tudo e você não viveu nem metade da sua vida ainda. É que nem aquele dono de hotel que vendeu o hotel dele, vendeu por uma fortuna, fez uma conta. Bom, eu vou viver até os 80 anos, tenho mais 30 anos de vida, então, dividido X milhões por X dias, vou gastar tanto por dia. E o cara viveu mais. Gastou tudo e não morreu. E agora? É muito melhor você ter uma vida em Deus, que você sempre está esperando que o amanhã vai ser melhor. 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 Você vai morrer e você diz: já amanhã vai ser melhor. Vai puxar, peraí, só um pouquinho antes de puxar o cabo. Amanhã vai ser melhor. Hoje está melhor, amanhã vai ser melhor. E a eternidade vai ser assim. Sempre melhor, sempre melhor. A vida eterna é essa, conhecer a Deus. Sabe, o cristão precisa ter essa mentalidade de que não importa o que eu estou passando hoje, eu tenho que ter a convicção de que eu estou sendo preparado para algo, que o amanhã será melhor.
Por isso que Deus fala que nós colocamos o capacete da salvação. E o capacete protege a nossa mente. Que nem a Elô falou, os pensamentos, o que eu tenho ouvido. O capacete da salvação fala sobre esperança, fala sobre boas novas, proteger a minha mentalidade, proteger o que eu penso a respeito do amanhã. Como é importante eu ter essa esperança para o amanhã. José então estava sendo preparado. A dor dele preparou ele para o destino dele. Sabe, e a tua dor está te preparando para o teu destino. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Deus está querendo colocar na sua mão poder, potência, capacidade. E essa dor prepara você para isso. Por isso que Deus coloca você na batalha. Ele não protege você na batalha. Ele não deixa você confortável. Ele quer que você seja uma pessoa engajada na vida, disposta a enfrentar as coisas, porque é nessa batalha que você está sendo preparado para fazer a diferença nesse mundo. José, na sua história, em Gênesis 37, ele estava perdido no campo, com a cabeça lá longe, não sabe, foi procurar os irmãos no campo, não achava, alguém precisou ajudar ele a achar o caminho. É um piá, menino, distraído. Me lembro quando meu filho foi jogar futebol, não vou fazer assim que nem o Kleber faz na academia, mas ele ia jogar bola, ele era novinho, e ele colocava a camisa por cima da cabeça e ficava assim, ó, andando para lá e para cá, tal, distraído, e o jogo correndo. E ele com a camiseta na cabeça, assim, distraído, brincando. Não sabia nem o que estava fazendo lá no campo direito. José estava perdidão, distraído, não achava os irmãos. Mas depois de muito tempo, ele aprendeu a olhar para as pessoas em volta dele. Lá na prisão, o copeiro e o padeiro estavam lá e eles estavam tristes. E pense, você, traído, decepcionado, todos os seus sonhos foram por água abaixo, você está na prisão, num lugar fedido, lá no subsolo, uma vida horrível. Mas ele olhou para as pessoas e ele conseguiu perceber por que vocês estão tristes. Se percebe como José foi trabalhado na vida, como ele foi preparado para governar, porque você não governa para você mesmo, você governa para cuidar de pessoas. Você governa para perceber o que está acontecendo com as pessoas à sua volta. E José, ele percebeu por que é que vocês estão tão tristes, por que é que o semblante de vocês está caído. E a gente tem que perceber as pessoas à nossa volta, o que está acontecendo com elas. Quinto lugar, e eu já estou terminando, você precisa saber que você não precisa segurar as suas emoções. A vida está difícil? Tá. Chore, esperneie, fique à vontade, reclame. Ah, meu Deus! Deus, ele é grandioso o suficiente para lidar com você. Ele não vai ficar assim, credo, ai, não fala assim comigo. Eu não fala, ai, não fala alto. Não, cara, não. Ele sabe lidar com a tua reclamação. Ele sabe o que você está passando, e ele já sabe o que você está sentindo. Põe para fora. Põe para fora. Fale com ele, diga que está doendo. Pode reclamar. Deus é grande o suficiente para te ouvir. E ele não vai ficar inseguro. Ele não vai ficar se sentindo pressionado. Ele sabe conduzir você. É muito importante que você consiga pôr para fora as coisas diante de Deus. E é claro que você precisa ter alguns amigos, alguns irmãos de confiança para você pedir oração. Como é importante, por isso que a gente tem os connects, né? Agora, nesse processo de você falar com Deus, você também precisa aprender a falar sobre a sua situação. Você precisa aprender a declarar que a prisão não é meu lugar. José constantemente dizia, a prisão não é meu lugar. Quando vocês dois, padeiro e copeiro, quando vocês saírem daqui, lembre-se de mim.
aqui não é meu lugar, eu vou sair daqui. E Deus me deu um sonho, eu vou ainda liderar. Ele se agarrava no sonho e ele continuava declarando. Saiba que a palavra de Deus, as promessas de Deus, precisam ser maiores do que os teus sentimentos. Colossenses 1:23. O que é que diz ali? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança. José nunca perdeu a esperança. Ele sempre estava declarando, aqui não é meu lugar. E você precisa dizer isso sobre a sua situação, sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre a sua empresa. Você precisa ter a esperança de que aquilo que Deus falou para você vai acontecer. E, gente, Deus está falando com você, Deus tem falado com você. Ele habita dentro de você e Ele não é um Deus mudo. Ele fala com a gente, Ele fala conosco o tempo todo. E às vezes você acha que é a tua voz, mas é Ele. Ele está falando. Normalmente funciona assim. Você ouve um pensamento, e Deus é muito mais rápido do que o inimigo. Você ouve um pensamento, passa algum tempinho, você ouve a dúvida. Será que foi Ele que falou? Deus fala primeiro. Deus é rápido no gatilho. Ele está junto com você, o inimigo está fora. Deus está dentro. E Ele está ali junto, no mesmo espaço do sentimento, da dúvida, do medo. Ele está ali. E Ele diz para você, vai em frente. E aqui o inimigo vem um pouquinho depois, ele diz, será? Eu preciso botar a esperança e a confiança em Deus, de que Ele falou comigo. Nunca desistam das coisas que Deus escreveu. José não desistiu e veja no que deu. Né? Por último, mantenha o teu pensamento lá na frente. Como eu falei antes, amanhã é melhor. O teu pensamento lá na frente. José dizia para o padeiro e copeiro, eu quero sair daqui. Daqui, quando vocês saírem, falem sobre mim, me tirem daqui, me tirem daqui. A ponto de, quando José estava para morrer, já com 110 anos, ele já faz uma declaração pensando na ressurreição dele, de onde os seus ossos deveriam estar. Já declarando de que, na sequência, quando Moisés existir, quando Moisés tirar vocês do Egito, quando vocês partirem o Mar Vermelho, vocês vão levar os meus ossos lá para onde é a nossa terra. E eu quero ressuscitar lá. Eu quero que o meu corpo ressuscite lá. Ele já estava prevendo o seu futuro. A mentalidade do cristão precisa ser aquela que olha lá na frente. E você precisa ter a tua esperança olhando lá na frente também, sabe no quê? Não apenas para o seu destino terreno, não apenas para o seu destino de vitória aqui na terra, mas você precisa ter os seus olhos na volta de Jesus. Mantenha os teus olhos atentos, esteja sempre pensando lá na frente, não só 20, 30, 50 anos para frente, mas pense daqui a milhares e milhões e milhões e milhões de anos, onde você vai estar. E como você deve se comportar agora. A alegria tem que tomar conta de você, de que você vai viver para sempre. Jesus vai voltar, você verá Jesus ou vivo, ou você verá Jesus na ressurreição do seu corpo. E José, ele imaginava já os seus ossos sendo levados lá para a terra prometida. E lá ele seria ressuscitado. Lá os meus ossos estarão. E eu vou ressuscitar e eu vou acordar no meio de um monte de irmãos meus. Opa, você conhece. Opa, você não conhece, mas seja bem-vindo aí e tal. Jesus está voltando. E você precisa manter o teu pensamento lá na frente. Amém? A história de José vale a pena ser lida. E eu gostaria de incentivar você a ler ali Gênesis, leia a versão de Davi, Salmo 105, a respeito desse evento. E leia também Atos 7, aonde Estevão fala sobre essa percepção que ele tem. Agora eu quero passar para o momento da ceia. Queria que a gente se posicionasse com os nossos
vinho, o nosso vinho e o nosso pãozinho. Saudades do pão, essa bolachinha. Eu não gosto dessa bolachinha. Dá para trocar, Cris? Dá? Quando passar essa Covid, passar o pãozão na mão de um do outro, assim. Mas era assim antigamente, né? Eles lavavam a mão, né? Lavavam a mão e tal, e partiam o pão. Mateus, é você? É você? É você. Tá bom. Por que nós fazemos a ceia? Jesus, ele pediu para a gente fazer isso. A gente faz isso porque Ele pediu. Para a gente lembrar do que Ele fez. E é importante a gente lembrar que na última noite em que Ele foi traído, pense uma pessoa sendo traída, o traidor à mesa, e Jesus parte o pão até com essa pessoa. É demais. É demais ver a bondade de Jesus, o amor que Jesus tem por você e por mim. Fazer o que Ele fez é de uma nobreza muito grande. E Jesus, Ele senta com os discípulos e Ele anuncia: mais um pouco, eu vou ser crucificado. Mais um pouco, eu vou ser tirado desse mundo. Mais um pouco vocês não me verão, mas daqui a pouco vocês me verão. E o coração dos discípulos começou a se entristecer. E é difícil você imaginar uma pessoa que você ama tanto, que você admira tanto, vai sofrer porque você fez algo errado. É pesado, né? Fazer o meu melhor amigo morrer porque eu errei. Puxa vida. Não tem como eu morrer. Não tem como você morrer no teu lugar. Porque você receberia aquilo que você merece. E você não conseguiria ressuscitar. Mas Jesus, Ele vem no teu lugar e diz: eu vou morrer por você. Porque eu tenho autoridade para dar a minha vida e tomá-la de volta. E em eu tomando a minha vida de volta, eu virei até você no último dia e eu vou te ressuscitar também. Porque eu tenho autoridade para fazer isso. Eu consigo ressuscitar você depois. Eu consigo pagar pelo teu preço. E eu consigo te dar a vida. E não apenas uma vida terrena, eu consigo te dar a vida eterna. Por isso hoje, antes da gente tomar a ceia, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Quão grande amor Jesus tem por você. E como Ele quer salvar a tua vida. E eu só sou salvo se eu crer que Jesus morreu no meu lugar. Era eu que devia estar naquela cruz. Eu tinha que estar lá. Porque eu já menti, eu já enganei, eu já desejei, eu já cobicei, eu já fiz isso ou aquilo. Eu já fiz essas coisas. E a justiça de Deus diria: você não pode viver comigo, porque eu sou santo. Mas meu filho Jesus, Ele pagou o teu preço. Se você crer que Jesus Cristo se fez homem, que Ele viveu sobre a terra, que Ele morreu pelos teus pecados, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo à direita do Pai, e você confessar isso com a sua boca, Deus promete que você terá a vida eterna. Todo aquele que deseja viver eternamente precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor.
E eu quero te dar essa oportunidade hoje. E é uma oferta imperdível, que eu já fiz, muitos de nós já fizemos. Eu tenho o meu livro escrito, o meu nome escrito no livro da vida. Está lá meu nome, Ronald Berg. Aceitou Jesus, confessou Jesus Cristo, data tal, vida eterna. Se você ainda não fez isso, eu quero te oferecer essa oportunidade. Eu vou pedir que todo mundo feche seus olhos, porque esse é um momento muito importante, muito importante. Só eu estou olhando para vocês. Eu quero que todo mundo fique bem à vontade para responder ao meu apelo. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos teus pecados, e você é pecador, e que Ele ressuscitou, Ele está vivo, e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu peço que você levante uma das suas mãos agora, nesse momento. Aqui no meio, pode baixar sua mão. Aqui na frente, pode baixar sua mão. Aqui na frente, pode baixar sua mão. Mais alguém? Aqui na frente, pode baixar a mão de vocês. Ali atrás, pode baixar sua mão também. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Pode levantar os olhos, pode me olhar, né? A mensagem é: levante os olhos. Levante os olhos. E veja como Jesus salva. Você que levantou a mão, nós queremos orar com você agora. Nós queremos dar para você a oportunidade de declarar isso para Jesus. Ele vai ouvir vocês. No meio de todo esse barulho de muita gente falando, Jesus vai ouvir você pela primeira vez declarando essa confissão de fé. E Ele vai escrever o nome de cada um de vocês que está fazendo isso pela primeira vez hoje. Ele vai escrever o nome de vocês no livro da vida. E um dia Ele vai abrir esse livro. Quando tudo acabar, Ele vai abrir esse livro na frente dos anjos, na frente de toda a raça humana. E Ele vai... Como é que é teu nome? Ivan. Que dia é hoje, gente? 7 de novembro de 2021. Vai chegar esse dia, 7 de novembro de 2021, e Deus vai pegar e vai ler em ordem alfabética ali e tal. Vai chegar lá, Ivan. Ele vai ler teu nome. É isso que Ele vai fazer. Vai ler da esposa. Quem mais levantou a mão aqui mesmo? Ali, aqui. Quem mais tinha levantado a mão aqui? Aqui na frente. Como é teu nome? Eduardo, vai ler teu nome também. Aqui eu vi mais mãos levantadas. Ali vai falar teu nome também. Vai falar mais o nome de algumas pessoas que eu sei que ali da senhora vai falar o teu nome também. Então agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar junto com todos vocês, tá bom? E vocês, como igreja, repitam com esses novos irmãos em Cristo o seguinte: digam assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Você se fez homem, viveu sobre a terra, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo à direita do Pai. E eu Te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. E eu Te peço, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Que bênção. E olha, além de escrever o nome de vocês no livro da vida, os anjos do Senhor já estão celebrando. Tem festa nos céus agora. Eles estão dançando, eles estão vibrando, eles estão dançando um jazz, sei lá o que eles estão fazendo, mas eles estão fazendo uma festa. Uma festa porque vocês confessaram o nome de Jesus. E o nome de Jesus enche o céu.
e é glorioso. Parabéns pela decisão de vocês, pela coragem de vocês. Sejam muito bem-vindos, né? A família de Deus e a esse livro maravilhoso, é o livro da vida. Agora vocês vão poder participar da ceia com tranquilidade, né? Porque a gente precisa examinar-se a si mesmo para a gente tomar ceia, a gente ter consciência do que Jesus fez e não tomar do sangue e comer do pão de uma maneira indigna, de uma maneira que despreza. Isso aqui não é nada, isso aqui é muito importante. Então vamos ficar em pé, vamos nos aproximar, vamos pegar a ceia aqui na direita, ali atrás também tem. Fiquem à vontade.